Hoje começamos a série Apocalipse, o Juízo Final. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Muitos pensam que os selos do Apocalipse são eventos futuros e muito distantes. Mas e se eles já estiverem sendo abertos ao longo dos séculos? Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o único digno de abrir o livro e desatar os selos. E o juízo começou logo após sua ressurreição. Olá, eu sou o pastor Edson Veras. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar verdades que já se cumpriram e outras que estão se cumprindo nos dias de hoje. Profecias antigas, reveladas para o nosso tempo. Se você quer aprender mais sobre as profecias bíblicas, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Vamos começar? Neste vídeo, você vai entender como os selos do Apocalipse estão sendo desatados na história da humanidade e o que ainda está por vir. Ao longo da história, teólogos e estudiosos têm interpretado o Apocalipse de diferentes formas. Neste vídeo, vamos abordar o livro sob a ótica da visão historicista progressista, a qual entende que os eventos proféticos vêm se cumprindo gradualmente ao longo da história da humanidade de forma progressiva. Reconhecemos, porém, que há outras correntes. A visão preterista, que interpreta que a maioria das profecias já foram cumpridas nos primeiros séculos da Igreja. A visão idealista, que acredita que o Apocalipse fala de eventos atemporais, não tratando de um tempo específico. E a visão futurista, que crê que esses eventos ainda ocorrerão no fim dos tempos. Entendendo os selos, trombetas e taças. O livro de Apocalipse é dividido em etapas proféticas cada vez mais graves e progressivas. Os 7 selos são a primeira etapa de juízos, revelando o começo do fim, com guerras, fome, morte e perseguição espiritual. As 7 trombetas representam avisos divinos ainda mais intensos, onde desastres naturais e juízos espirituais atingem a terra. As 7 taças, ou flagelos, são juízos derradeiros derramados sobre os ímpios sem misericórdia no final da grande tribulação. Ou seja, os selos abrem o livro, as trombetas tocam o alarme e as taças derramam o juízo de Deus, na sua medida completa sobre a terra. Apenas o Cordeiro é digno de abrir os selos. O apóstolo João teve essa revelação na ilha de Patmos. Ele viu o trono de Deus e um livro selado com 7 selos na mão direita do Senhor. E ele chorava porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas então o ancião disse: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Apocalipse 5:5. João então viu o Cordeiro como tendo sido morto, uma clara referência a Cristo após sua ressurreição e ascensão. E vi no meio do trono um cordeiro como se tivesse sido morto, com 7 chifres e 7 olhos. Apocalipse 5:6. Ali começa a abertura da história profética da humanidade. Os 4 cavaleiros. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: "Venha!" E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:1 e 2. O primeiro selo é o cavalo branco. Alguns acreditam que esse cavaleiro é o anticristo, que vem disfarçado tentando se parecer com Jesus, que é o verdadeiro cavaleiro branco. Outros defendem que esse primeiro cavaleiro é o Evangelho de Cristo, que saiu ao mundo vitorioso, e enquanto os outros cavaleiros geram a destruição e caos, o Evangelho traz paz, esperança e salvação. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. O segundo selo é o cavalo vermelho. Ele representa as guerras e conflitos que marcaram os séculos, desde os impérios antigos
até as guerras atuais. E havendo aberto o terceiro selo, olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. O terceiro selo é o cavalo preto, a fome. Ele também representa a crise econômica, o colapso dos sistemas e a escassez. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. O 4º selo é o cavalo amarelo pálido. Aqui cabe uma observação. No texto original do Apocalipse em grego, esse último cavalo é descrito como chloros, que pode ser traduzido como pálido, verde amarelado ou esverdeado. Esse cavalo representa a morte em larga escala por guerras, doenças e violência, uma realidade constante nos últimos séculos. Perceba que os efeitos causados por esses 4 cavaleiros do Apocalipse estão presentes na humanidade há gerações, o que reforça ainda mais a ideia de que alguns selos já foram abertos ao longo da história. O 5º selo. Os mártires clamam por justiça. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Parece claro que este selo já foi aberto, pois os mártires da fé, discípulos e seguidores de Cristo, mortos no Coliseu Romano, nas cruzadas e em todo tipo de perseguição ao Evangelho de Jesus, clamam desde os tempos antigos até os dias atuais. Há mártires, mas ainda haverá outros, segundo as Escrituras. O 6º selo, a grande catástrofe final. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6, de 12 a 15. Em relação aos eventos causados pelo 6º selo, até hoje não se viu nada com essa magnitude. Esse selo representa um evento global, de terror coletivo, que ainda não aconteceu, diferente dos selos anteriores. Antes da abertura do 7º selo, há uma pausa. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Neste episódio são selados os 144.000 servos das 12 tribos de Israel. Temos um vídeo completo sobre os 144.000. Assista para estudar esse tema com mais profundidade.
O sétimo selo, o silêncio no céu. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8:1. Há dois principais entendimentos teológicos sobre esse silêncio. Silêncio reverente no céu, diante da iminência de juízos mais severos de Deus. 2. Fim da intercessão. O tempo da graça termina e agora vem a justiça pura e definitiva. O sétimo selo é o marco final antes das 7 trombetas. Ele não traz um evento em si, porém marca a transição de um período de julgamentos mais brandos para uma série de pragas cada vez mais intensas. Conclusão. O juízo final está próximo. De acordo com o nosso entendimento, os 5 primeiros selos já foram abertos. Faltam apenas 2 selos antes de começar o toque das 7 trombetas. Após a abertura do 7º selo, as trombetas comecem a ser tocadas, e em seguida as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. O tempo da graça está se encerrando. Você está preparado para o que está por vir? No próximo vídeo, vamos explorar as 7 trombetas, o chamado final antes do juízo derradeiro. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A verdade precisa ser anunciada. Se você se interessa por esses temas e quer acompanhar mais análises profundas sobre as profecias e os acontecimentos atuais, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.